Olá, estamos chegando até você com mais um Drop CCA e hoje nós vamos falar do encontro de Jesus com um cego de nascença. Esse encontro está registrado no Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 a 12. Ali nesse fato, nesse ocorrido, Jesus viu um cego de nascença e seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Os humanos sempre querem, saber quem é o culpado pelas coisas más que acontecem às pessoas, não é mesmo? Coisas ruins podem acontecer a todos nós, mas nem por isso devemos sair à caça de culpados. A pergunta importante nesse momento é: quem pode me ajudar a lidar com isto? É claro que só há uma resposta: Jesus. Temos um Salvador, temos um Senhor que tomou sobre si o que era nosso e levou sobre si na cruz, pagando o preço pelo nosso pecado, e nos conferiu todo tipo de bênção que nós necessitamos. Jesus ali na cruz, ele era todo pecado, pobreza, miséria, doenças, fracassos, rejeição, maldição, e ele estava ali por amor a nós, pagando o preço por todas essas mazelas que são consequências aí, da queda do homem e a entrada do inimigo aqui no planeta Terra. Que grande oportunidade teve esse cego de nascença ao se encontrar com Jesus. Agora, seu grande sonho de poder enxergar podia se realizar. Basta um encontro com Jesus para que circunstâncias adversas sejam removidas. Você está precisando se encontrar com Jesus para ver situações negativas serem alteradas? Saiba que Jesus está sempre disponível para você. Jesus não ficou divagando a respeito da razão da enfermidade, mas viu uma tremenda oportunidade de fazer o bem na vida daquele homem cego. Jesus sabia que quando isto ocorresse, Deus Pai seria glorificado. Jesus tinha consciência de que o Pai o enviara aqui à terra para curar os enfermos, libertar os cativos e salvar os pecadores. Esta era a sua missão, seu trabalho. Jesus não podia perder tempo com discussões que não levam a nada. Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a luz do mundo. Como assim? Em que sentido? Sabemos que a luz brilha na escuridão. No sentido natural, a noite é escura e aquele cego estava numa total escuridão, porque não enxergava nem de dia e nem de noite. Jesus se compadeceu dele. Jesus sabia que tinha o poder do Espírito Santo habitando nele. Jesus sabia que podia ser canal nas mãos do Pai, do Espírito Santo, para mudar aquela circunstância adversa. Jesus fez algo diferente, porque cuspiu no chão
misturou terra com saliva e aplicou-a nos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus estava se apresentando como o Messias de Israel, o enviado por Deus. Messias quer dizer enviado, né? E comprovou isto com sinais e maravilhas. Os milagres chamam a atenção das pessoas. Os vizinhos do ex-cego e todos aqueles que o viram mendigando ficaram admirados e queriam saber como aquele homem tinha sido curado. Com certeza havia muitos outros doentes entre eles que também precisavam de cura. Queriam ver Jesus, mas ele já não estava mais por ali. Então pegaram o ex-cego e o levaram aos fariseus. E de novo, esta cura aconteceu num sábado. Alguns fariseus disseram: este homem não é de Deus, referindo-se a Jesus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Os fariseus, que eram ali, né, os líderes do judaísmo, religiosos, portanto, mandaram buscar os pais do ex-cego, que confirmaram que de fato este havia nascido cego. E ele só dizia, né, o ex-cego: uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Os fariseus ficaram irritados e responderam para ele: você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Agora eu quero abordar um tópico que é um outro tipo de cegueira e muito mais perigosa, que é a cegueira espiritual. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse para o ex-cego: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Tão simples assim. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. O que é que Jesus estava querendo dizer aqui? Alguns fariseus estavam com ele e ouviram essa frase de Jesus e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. O que Jesus queria dizer? O cego, naturalmente cego, ele recebeu a cura. E Jesus disse que ele não havia pecado, não estava cego por causa de algum pecado. Mas para que a glória de Deus se manifestasse nele, ou seja, com a cura, ele realmente pôde expressar o poder de Deus, o amor de Deus, a bondade, a misericórdia de Deus para com ele, né? Ele foi aí, tornou-se uma testemunha viva do milagre que Deus operou nele, na sua vida. Agora, os fariseus enxergavam muito bem naturalmente, mas eram completamente cegos
espiritualmente falando. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Assim eram os fariseus. O Messias, o enviado, estava ali entre eles, no meio deles, cumprindo profecias milenares, mas eles não conseguiram enxergar isso, por causa da arrogância, do orgulho de achar que eles sabiam tudo e que Jesus não podia ensinar nada para eles. A pior cegueira é a cegueira espiritual, porque ela não deixa ver, entender o plano redentor de Deus. Pessoas assim podem até pensar que estão perto de Deus, como era o caso dos fariseus, mas na verdade estão separados dele. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai a não ser por mim. Então, não há atalhos para se chegar a Deus, não há outro caminho, só um caminho, e este caminho se chama Jesus. Isso está lá em João 14,6. Então vejam que aqueles que creem em Jesus têm livre acesso à presença do Pai. Aqueles que não creem em Jesus estão separados dele, estão distanciados dele, estão numa cegueira espiritual, porque não conseguem vê-lo. Que você possa refletir, olhar para você mesmo e ver como está a sua vida, como você está vivendo. Os seus olhos naturais podem estar abertos e você estar enxergando, mas como estão os seus olhos espirituais? Você consegue perceber Deus, Jesus aí com você? Se você o consegue, então glória a Deus, né? Você tem as duas visões funcionando perfeitamente. Amém.